Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação. Lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, onde você pode enviar seus e-mails, suas sugestões, suas críticas e principalmente suas dúvidas. O programa de hoje vai falar sobre a psicologia saúde. Isso mesmo, de que maneira você cuida da sua mente, de que maneira você cuida dos seus pensamentos, como e de que forma a sua vida está passando, andando, caminhando, enfim. Hoje vamos falar bastante da psicologia em geral e a partir daí entender um pouco mais essa ciência, é uma ciência, o que ela faz. Para isso estamos aqui com o João Paulo Martins, que é nosso amigo psicólogo, ele é especialista em gestão estratégica de pessoas, especialista em clínica fenomenológica ou fenomenologia e mestre também em filosofia da mente, além de professor. João Paulo, primeiramente, muito obrigado pela presença, pela participação. Obrigado você, Luiz. Tá? Muito obrigado. João, a psicologia da saúde, ela é especializada, né? Ela é especialidade psicológica que visa melhor entender questões relativas à saúde, com objetivo no desenvolvimento e na preservação da saúde e também na melhoria da qualidade da vida das pessoas e nas políticas de saúde. João, hoje sabemos que a psicologia em geral, ela cuida de muitas pessoas, certo? Certo. O que mais se trata e se discute em psicologia, João, por favor? Bom, muito obrigado pela pergunta, pelo convite de estar aqui, Luiz. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco da psicologia em alguns tipos de graduação. A gente se tem a psicologia ou enquanto ciência humana ou enquanto ciência da saúde. Certo. E aí essa diferença ela vai muito na grade curricular ali que as faculdades elas utilizam, né? Perfeito. Mas, enfim, a gente tem que pensar que a saúde ela não é a ausência de doenças. Isso, ela é muito bastante. mais do que um simples falar, então já que eu não tenho nenhuma patologia, nenhuma doença, significa que eu tenho saúde. Perfeito. E não. Então, assim, a saúde, dentro da psicologia, a gente vê como um bem-estar dentro de uma esfera biopsicossocial. Maravilha. Então, assim, tanto da esfera biológica do ser, porque acho que até a gente vai comentar um pouco mais, existem muitas dores físicas relacionadas a alguns probleminhas que a gente tem. O social, quando a gente é afetado por algumas coisas do nosso dia a dia, a gente às vezes fica em um sofrimento psíquico, né? E do biopsicossocial e a própria forma psicológica mesmo de um sofrimento mental. Então, assim, a gente vai cuidar como um todo dessa esfera da pessoa. Esse conjunto. Esse conjunto. E o que se estuda, João Paulo, dentro da psicologia? Na psicologia, o que se estuda? É interessante a gente pontuar desde o começo, Luiz, porque a psicologia, ela vem, o nome psicologia, ela vem de uma separação entre psique, que segundo os gregos seria a alma, né? E logia, que a palavra logos em grego ela tem mais de 80 significados, mas nesse momento seria o estudo da psique, ou seja, estudo da alma. Da alma. E a alma, para os gregos, seria razão. Então é o estudo daquilo que seria a coisa mais própria que o ser humano tem. Nossa, isso aqui vem de encontro a muita coisa que a gente tem estudado. Bacana. Muito bom. E aí, Luiz, o que assim a gente vai estudar psicologia? Hoje se tem várias formas, tem pessoas que falam que estudam psicologia canina, enfim. Mas a psicologia, enfim, ela estuda o homem no seu lugar de manifestação. Perfeito. Essa é a questão. Então aí, dentro desse ambiente, tem N significados, N estudos. A gente sabe que a psicologia ela tem vários ramos, até depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. João Paulo, a psicologia ela também pode ser, eu faço essa pergunta para todos os profissionais que vêm até aqui essa bancada, a psicologia ela também pode ser preventiva? Pode. Só que assim, dentro de uma situação clínica, Luiz, não é comum você ter um tipo de atuação dessa. Certo. Porque é mais ou menos daquela forma assim, eu procuro um psicólogo quando alguma coisa está ruim. E aí eu vou ver o que aconteceu. Mas ela pode ser preventiva no momento que você fala assim, o que é raro, mas assim, eu estou muito interessado em saber da minha dinâmica no mundo, como eu posso
como eu posso dizer, enfrentar os confrontos da minha vida, ou como eu poderia me aceitar o jeito que eu sou, porque isso é um não transtorno, mas é uma coisa assim muito impactante, que talvez dentro da psicologia a gente aprenda a assumir quem a gente é e não querer ser aquilo que a gente não é. Isso também vem do encontro. Eu falo assim pelo seguinte, João Paulo, o que acontece? O Brasil, em geral, ele é hospitalocêntrico, já citei aqui em vários programas. A população em geral, como você acabou de citar, então se eu estou com algum problema, se eu estou com uma dificuldade de aceitação, ou se eu estou desempregado, e por quê, ou eu brigo muito, enfim, os problemas que a gente tem no dia a dia. E aí, a partir daquele momento que a pessoa começa a ser incomodada, se incomodar ou incomodar outras pessoas com diversos problemas, principalmente mentais, vamos falar assim, ela vai procurar um psicólogo. Mas, quando eu faço a pergunta para você assim, ela pode ser preventiva? É nesse sentido. Então, por exemplo, eu não preciso esperar o meu filho ir mal na escola, ele tem 8 anos. Eu não preciso esperar ele ir mal na escola para ir procurar ver o que está acontecendo com ele. Eu já posso, desde hoje, desculpa a ignorância aqui, mas, por exemplo, ele fazer uma terapia. Ele já pode ir num psicólogo uma vez por semana, fazer uma terapia, conversar com um psicólogo infantil, por exemplo, ou bater papo, ou discutir assuntos sobre isso. É isso? Sim, sim. Correto, João? No caso, a terapia ela é um pouco mais profunda do que ali uma mera presença. Então, por exemplo, o que aconteceria se caso eu quisesse fazer um tipo de uma prevenção, seria o fato de, por exemplo, eu me antecipar a alguma coisa que eu saberia que eu poderia ocasionar futuramente. Então, assim, é ótimo e eu indico assim muito, Luiz. A minha irmã, ela sempre cita, ela é publicitária e ela sempre cita, ela faz terapia há muito tempo e, vamos falar assim, ela recebeu alta, mas constantemente ela faz uma revisão justamente porque ela fala, não, eu já ajo antes, né? Ela indica para todos, ela fala que deveria ser obrigatório para todos ter um mentor, vamos falar assim, né? E a partir disso, João Paulo, também quero fazer uma outra pergunta. O ser humano, ele busca a felicidade constantemente, mas ele está sempre com dor. Existe dor emocional, João? Existe, Luiz. Muito boa essa pergunta. E eu vou dividi-la em duas partes. Por favor. A primeira coisa é que o ser humano sim busca sim a felicidade, mas o que a gente tem que colocar em pauta é o que é felicidade. O que é felicidade? Então, talvez a gente parta de um conceito pronto do que é felicidade e a gente se atropela em busca dessa felicidade com relação ao mundo que a gente está. Porque a cada vez mais o mundo começa a vender felicidades prontas para a gente. Tá tudo pronto, Tá tudo pronto. E se a gente não consegue buscar aquilo que está pronto, a gente sofre. E sofre muito. Então, e isso causa uma dor emocional gigantesca. E a segunda parte da pergunta, que já estou antecipando, já antecipei ali, se existe dor emocional, sim. Eu acho muito interessante um autor, Luiz, vou tomar a liberdade de citá-lo. Por favor. Ele chama Etienne de la Boétie. Ele não é da psicologia, ele é da filosofia. Mas é muito interessante que ele faz um livro que se chama Tratado da Servidão Voluntária. O que significa uma servidão voluntária? Bem rápido, bem sucinto, o que ele está tratando nessa obra é que quando a gente tem a possibilidade de escolher alguma coisa, a gente sofre. Então, quando a gente faz a questão da servidão, a gente vai servir, se a gente, entre aspas, será escravo, voluntariamente para não ter a possibilidade de escolha e, portanto, não sofrer. Então, toda escolha, ela pressupõe uma perda. Por mais que a escolha seja boa, você vai perder uma coisa. E que aí... Mas será que aquela não seria melhor? Mas será que aquela... Entendi. E aí a gente entra naquela questão que escolhas são renúncias, né? Então e a gente vai pensar, a gente vai ficar sempre focado, e se a gente tivesse escolhido da outra forma? Então, assim, ele vai falar no Tratado da Servidão Voluntária que talvez a melhor forma de não sofrer é não ser livre. E aí entra alguns pensadores existenciais, como Sartre, e enfim. E assim, causa muita dor emocional, sim. Perfeito, João. Até hoje a gente tem muitas escolhas, a sociedade muitas vezes escolhe pela gente, os nossos pais e assim por diante. Ô, João, o corpo ele sente dor
essa dor fala, ou melhor dizendo, né? Essa dor, ela acaba realmente, às vezes, se manifestando. Aí eu quero fazer uma pergunta para você relacionada ao corpo. Certo. O corpo, ele fala, ele demonstra, por exemplo, se estamos felizes, estamos com raiva e assim por diante, João? Muito boa essa pergunta, Luiz. Eu gosto muito de falar sobre isso. É uma coisa que eu não vou saber os dados assim de cabeça certinho, mas a maior parte do que a gente fala, Luiz, é o corpo. Então, assim, em segundo lugar vem a linguagem. Então, é muito interessante que a gente estuda algumas coisas em neurociência e até vem um pouco da minha linha de mestrado, de pesquisa, que é em filosofia da mente. Tem um autor que ele chama Paul Ekman, não sei se alguém conhece, tem até uma série bem famosa que chama Lie to Me. Ele vai falar bastante sobre isso. E o que acontece? Sempre quando a gente faz a gente fala alguma coisa para alguém e tudo mais, ela emite uma emoção. Perfeito. E essa emoção que ela emite, Luiz, ela está relacionada com um sistema cerebral que a gente chama de sistema límbico, que ele é o responsável por toda a emoção. E o que o sistema límbico faz? Ele joga na nossa face, bem entre aspas falando, ele joga na nossa face algumas expressões musculares. E essas expressões musculares, elas são classificadas como emoções. Então, assim, é muito interessante que quando... E aí, até um estudo do Paul Ekman, que ele fala que ele vai estar falando sobre estudo de mentira ou não, mas ele vai estar falando uma questão que quem fala pode mentir, mas quem escuta nunca mente, porque ele está emitindo emoções a todo momento. Maravilha. Então, assim, o corpo, Luiz, ele fala talvez mais do que a própria linguagem. Então, assim, em primeiro lugar vem o corpo, em segundo lugar vem o tom, e em terceiro lugar o que você diz. Então, é muito bacana que você vai começando a identificar emoções pela expressão facial, pela expressão corporal. E existe um estudo sobre isso tudo, Sim, né? e é seríssimo. Maravilha. Hoje se tem vários institutos muito sérios em cima disso. Eu tenho uma formação em cima disso no Instituto de São Paulo. Nos Estados Unidos, quem percorre isso é o Paul Ekman, que já está bem... Ele já está passando tirando o time de campo, por assim dizer. E o sucessor dele é um teórico português que chama Arlindo Freitas Magalhães. Hoje ele está sendo o Paul Ekman português. Maravilha. Ele é muito bom. Perfeito. Jonas, vamos para o intervalo, mas antes eu quero deixar aqui uma pergunta, né? A depressão ela foi classificada como a segunda doença que mais atinge a população mundial, né? Existe sempre um porquê? A gente vai responder isso após o intervalo. A gente volta em instantes. Até já. Fala galera, eu sou a Nath Graciano e esse é mais um FIB Dicas. Um curso que tem tudo a ver com FIB Dicas, aqui e atrás das câmeras. Vamos conhecer a produção audiovisual, bora lá? Hoje em dia todo mundo pode fazer o seu próprio vídeo, mas nem todo mundo sabe fazer um bom material, não é mesmo? Por isso a FIB criou um curso tecnológico de 2 anos e meio justamente para isso. Para você criar os seus próprios roteiros, captar áudio, imagens de qualidade e produzir. Mas, gente, não é só prática não, tem teoria também. Professora, produzir vídeos é uma arte? Sem dúvida, né? E não adianta ter todo o equipamento do mundo, toda a tecnologia disponível, se não tiver um olhar treinado esteticamente, né? Então, os alunos aprendem a treinar esse olhar aqui. E não só a questão do olhar, mas também a questão do som, da audição, qualidade de som, produzir, selecionar boas trilhas para que casem com as imagens, que tenham a ver com o ritmo de cortes das imagens também. E a estética anda junto com a tecnologia, né? E a melhor maneira para aprender a teoria é ir praticando, que é exatamente o que a gente faz aqui na FIB. E no final do curso, os alunos desenvolvem um projeto como um curta-metragem que vocês estão vendo agora. Bem legal, não?
Bom, acho que a melhor coisa de estudar aqui na FIB é que os alunos estão mais ou menos no mesmo universo que você e você tem um acesso livre desde a administração e aos professores. É legal que você tem contato com coisas que normalmente você não se vê, tipo o laboratório de MEC, o estúdio em Chroma Key. Bom, aqui na FIB eu pude construir várias amizades, inclusive levar isso para a vida profissional. Estudar na FIB? Diferencial. Produção audiovisual. Você curtiu, né? Também, gente. Se você quiser saber mais, é só acessar o site da FIB, fibbauru.br. É só BR mesmo, gente? É isso mesmo, produção. Fala galera, eu sou a Nath Graciano e esse é mais um FIB Dicas. Hoje a gente vai conhecer uma área que muita gente tem curiosidade, a psicologia. Vamos lá? O curso de psicologia é dividido em 2 núcleos. O núcleo comum, que são as matérias exigidas pelo MEC, e o núcleo específico, que são disciplinas criadas pela FIB. Tem também as ênfases curriculares, que são voltadas para determinadas áreas da psicologia que precisam de uma formação aprofundada. E na FIB as 2 ênfases são psicologia clínica e psicologia institucional. O que o povo quer saber, professora? O psicólogo, ele é um investigador de mente? O psicólogo, ele atua investigando a mente, sim, tanto no seu aspecto físico quanto no aspecto comportamental. No curso de psicologia da FIB, matérias como fisiologia, neuroanatomia, psicofarmacologia. No aspecto comportamental, a grade contempla todas as abordagens principais da psicologia, todas com seus respectivos estágios, porque nós acreditamos que o conhecimento se dá com a prática e a teoria. Ou seja, meu bem, se você quer fazer psicologia, é na FIB, né? Tem tudo. Sólida formação científica. E é isso que os professores destacam como diferencial do curso de psicologia da FIB. E um outro ponto é a estrutura e o intercâmbio de conhecimentos que o campus possibilita, reunindo diversos outros cursos na área da saúde. E essa interface faz toda a diferença. Todos os professores aqui, são todos mestres, alguns já são doutores. Sim, a biblioteca da FIB ela é completíssima, ela tem todos os materiais que a gente precisa para a nossa formação. O nosso curso de psicologia já está com um monte de projeto para estar atendendo a comunidade. Psicologia, hein? Que profissão bonita. É uma pena que não fiz, mas ó, se você tá a fim de fazer, é só acessar o nosso site que lá tem todas as informações. E esse foi mais um FIB Dicas. Até mais, tchau, tchau. Olá, estamos de volta hoje falando sobre a psicologia e a saúde, um programa maravilhoso, fantástico. A gente vai fazendo uma terapia junto aqui, né, João Paulo? Entendendo um pouco algumas coisas, se segurando para não fazer uma terapia no ar aqui ao vivo, mas enfim. João Paulo, a depressão ela foi classificada, como perguntei aqui para você, como a segunda doença que mais atinge a população mundial. Existe sempre um porquê da depressão? Boa pergunta, Luiz. A gente poderia classificar que sim. Mas a outra coisa que a gente tem que colocar é o porquê que ela está classificada também como a segunda doença. Aí a gente vai em 2 direções. A primeira, porque a demanda do mundo mudou, a exigência do mundo mudou. Isso. E a outra coisa é que classificação de doença também mudou, dentro da esfera psicológica. Então, certo. a gente antes tinha uma delimitação daquilo que era patologia e hoje a gente tem outra.
com os manuais. Por exemplo, a gente sai do DSM-4 e entra no DSM-5, e esses livros, esses manuais, eles são as classificações internacionais, né? Perfeito. Então, assim, sempre tem um porquê perante algum modelo teórico do mundo. Então, sempre vai ter um porquê por causa disso. Entendi. E aí, também, junto com a depressão, a gente tem uns transtornos de ansiedade que estão bem em voga hoje. Muito atuais, né? Muito, muito atuais. As empresas, então, a gente também fala um pouco aqui, porque muitas pessoas trabalham e elas passam a maior parte do tempo dentro do trabalho. Ambiente, né? Você acredita que essas empresas devem ter um psicólogo para ter um auxílio, para ter um apoio, João Paulo? Devem sim, Luiz. E até é uma das disciplinas que a gente estuda dentro do curso, que é a psicologia organizacional, né? Perfeito. E a psicologia organizacional, ela tende a fazer, o psicólogo organizacional, ele tende a fazer um pouco esse trabalho, não enquanto clínico dentro da organização. Perfeito. Porque a gente entraria em uma psicologia clínica dentro da organização. Certo. Mas o psicólogo organizacional é aquele profissional que ele vai garantir o bem-estar dentro do ambiente profissional. E não enquanto terapeuta clínico ali dentro. Por exemplo, a pessoa está sofrendo, está com sofrimento e tal, então ela vai ao psicólogo ali dentro. Não. Pode ser que algumas vezes... Ele vai ajudar nessa organização, nesse Isso. mecanismo, nessa produção e até mesmo no cuidado com esse profissional que ali está trabalhando. Isso. E aí eu vou colocar só algumas ferramentas. Por exemplo, a gente faz pesquisa de clima para saber qual é o clima da organização, para o que pode ser melhorado, o que pode ser modificado. Às vezes até, Luiz, em uma questão que a gente vê de uma coisa simples, até, por exemplo, uma troca de um uniforme. Isso pode produzir uma melhora no bem-estar assim, gigantesco. Que bom. E às vezes isso é a função do psicólogo ali. Perfeito. Então ele faz a ponte entre, vamos supor, a direção e os profissionais. Isso então é bastante recomendado e até aproveitando, antecipando uma outra pergunta, esse profissional psicólogo, então, ele pode trabalhar bastante também na orientação profissional, ou até mesmo antes, se a pessoa está ali adequada àquele trabalho, ou ela nem decidiu que profissão tem, ele também vai ajudar nisso. Sim. Correto, João? Muito, muito correto. Aí a gente pode falar também de profissionais que vão fazer as orientações profissionais, que a gente chamava de orientações vocacionais e tudo mais e tal. E também dentro da organização, às vezes não, é quase um protocolo que quem faz entrevista de seleção, recrutamento de seleção, é um psicólogo justamente para ver se não só se o candidato é adequado àquela vaga, mas se ele realmente quer isso. Porque muitas vezes a gente vai procurar um emprego, alguma coisa, não pensando naquilo que a gente quer. Então, será que a gente vai se dar bem enquanto profissional naquele ambiente de trabalho? Perfeito. É uma coisa que o psicólogo ele pensa sobre isso na organização. Muito bom. Então, Paulo, a gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas tem uma pergunta aqui muito interessante, que é: quem estuda psicologia deve gostar de pessoas? Porque a gente usa em algumas profissões, por exemplo, quem é da área da saúde, às vezes não pode ver sangue, e quem é da área farmacológica não gosta do cheiro do remédio, enfim. O profissional de psicologia, necessariamente ele deve gostar de pessoas, ou se ele é uma pessoa mais reclusa, ele pode acabar tendo uma outra linha? É importante, primeiro, para que os nossos telespectadores, aqui nós temos universitários, donos de casa, pais, mães, filhos, enfim, ele pode, né, eventualmente querer cursar, ou enfim, né, essa pessoa ela tem que gostar de pessoas, é necessário, é obrigatório? Como que funciona isso, João Paulo? Olha, Luiz, se a gente tem uma definição que a psicologia é o estudo da psique e a psique ela está envolvida com o ser humano, então é talvez uma necessidade uma que premissa. se tenha que ter um afeto ou alguma coisa talvez não por uma pessoa específica, mas de ajudar pessoas. Sim, por entender, não julgar, eu acho que isso é o principal, sabe? Perfeito. Então, assim, sempre ter uma empatia com aquela pessoa que está à sua frente. Maravilha. João Paulo, eu sei que tem muitas e muitas coisas aqui para a gente perguntar, já fica aqui o nosso convite para os próximos programas, mas eu agradeço bastante sua presença, sua participação e principalmente sua amizade. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Luiz. E de bom grado, já está aceito
para o próximo programa. Maravilha. E a você também, muito obrigado pela presença, pela participação, obrigado pelas perguntas, sempre lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, onde você aqui no programa Vida e Saúde pratica a qualidade de vida, busca essa qualidade de vida com as informações e a partir daí você tem a sua opção para que você possa agregar cada vez mais essa qualidade de vida para você. Biomédico Saúde agradece, o Vida e Saúde agradece, uma boa vida a todos, pratique qualidade de vida. Um grande abraço.